Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e quero falar hoje sobre o STF, sobre a saída do Luiz Roberto Barroso e o paradoxo de você ter que escolher algo que é bom para você, mas também é ruim. É um paradoxo, sim. Porque é o seguinte, eu vou explicar para você por que é que a escolha do Lula agora, para quem vai ficar no lugar do Luiz Roberto Barroso, é um paradoxo. Primeiro, deixa eu falar do Luiz Roberto Barroso, foi escolhido por Dilma Rousseff, teve uma trajetória curta dentro do Supremo Tribunal Federal, cansou, vai fazer outra coisa da vida, vai fazer coisa melhor da vida, parar de se preocupar com essas coisas ali do judiciário e apenas ler. Ele disse que vai ler. Vai sair para ler, para descansar e vai, principalmente, claro, todo mundo imagina que ele vai voltar a ser advogado. Ele era advogado de grandes empresas, ganhava fortunas como advogado e foi para o STF para brigar com o Gilmar Mendes. Ele pegou briga com o Gilmar Mendes, passou por polêmicas, fez discursos em Congresso da UNE, Congresso da União dos Estudantes, como se dizendo que venceu o bolsonarismo. Então, entre coisas polêmicas, brigas e, claro, alguns posicionamentos firmes que eram necessários naqueles momentos também, o Luiz Roberto Barroso teve uma passagem rápida, mas bem movimentada durante esse exercício no STF. Vai sair, ok, beleza. O problema é a vaga que fica, é a cadeira que fica vazia. E é um problema para o Lula. Aí você pode até dizer, olha, mas o Lula não é uma coisa boa escolher os ministros do STF? É uma coisa maravilhosa, você ganha influência dentro do STF. Quanto mais ministros você indica, mais força você tem em um poder que não é o seu. Você está no poder executivo, mas você tem uma força grande no poder judiciário. E hoje o Lula já tem essa força, pode ampliar essa força no STF, escolhendo ali alguém para o lugar do Luiz Roberto Barroso. Mas o problema de você ser obrigado a escolher, o problema é a obrigação de escolher, né? E o problema de você ser obrigado a escolher não é quem você escolhe, mas quem você não escolhe. Esse é o grande problema da decisão do STF, porque você sempre vai deixar mais gente chateada do que feliz. Só existe uma vaga, então felicidade só vai vir para um. Só vai ter felicidade para um. Todos os outros que esperam ser ministros do STF estarão ali numa dificuldade imensa, estarão ali com muitos problemas, estarão ali chateados, estarão ali com raiva, estarão querendo vingança, querendo se vingar do Lula e do PT e por aí vai. Então não é uma escolha fácil. Por exemplo, eu vou dar só 3 exemplos aqui de 3 que são os favoritos hoje, tá? Tem 3 favoritos hoje para o lugar do Luiz Roberto Barroso, quando o Luiz Roberto Barroso efetivamente deixar o STF. Jorge Messias, advogado-geral da União, Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, e o Rodrigo Pacheco, que é senador e é cotado já há muito tempo para ir para o Senado, tá? São esses 3 nomes que são os favoritos. Tá bom, ok. Vamos dizer que o Lula, e aí você não faz o cálculo por quem você escolhe, mas por quem você não escolhe. Qual é a consequência para cada não escolha do Lula? Se o Lula não escolher o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que já foi cotado outras vezes, inclusive na vaga anterior, que foi ocupada pelo Flávio Dino, ele era cotado também, o advogado-geral da União, o Jorge Messias. O Jorge Messias era o Bessias, lembra do Bessias, da Dilma Rousseff, daquela gravação que foi vazada pela Lava Jato, da Dilma dizendo que o Bessias ia levar um documento para o Lula ser efetivado como ministro, na época, para não ser preso. Pronto, o Bessias é o Jorge Messias, que é pernambucano, inclusive, tá? Ele é pernambucano, mora há muito tempo fora de Pernambuco, mas ele é pernambucano e tem uma relação forte aqui com o Estado também. O Jorge Messias tem uma relação forte também com o PT e é o candidato do PT ao STF. Então, quando o Lula não escolhe o Jorge Messias,
O PT chega para ele e diz, mas é um companheiro nosso, Lula, como é que você não escolhe um companheiro nosso? É a chance de a gente ter mais influência dentro do STF, e você não coloca, você está enfraquecendo o PT, você quer que o PT gire em torno de você o tempo todo. O Lula escuta essas coisas. Sabe, o Lula escuta essas coisas, e quando ele não escolher o Jorge Messias, se ele não escolher, ele vai escutar isso em dobro, sabe? Multiplicadas vezes ele vai escutar isso, porque o Jorge Messias é o candidato do PT, e o PT vai dizer, mas você não escolhe um companheiro, que absurdo, você vai escolher outra pessoa, aquela coisa toda. Beleza. E aí o PT vai ficar chateado com o Lula. Mas sabe a história dos males o menor, é melhor o PT ficar com raiva de você do que um Alcolumbre, por exemplo, do que um Tribunal de Contas da União inteiro, entendeu? Então, às vezes você tem que pesar o prejuízo. Você não pesa o lucro, você pesa o prejuízo nessas horas para escolher quem é que vai ser o nome, o indicado para o STF. Digamos que o Lula não escolha o Bruno Dantas. Bruno Dantas é do TCU e era o favorito para a última vaga que abriu, que foi ocupada pelo Flávio Dino. Na hora H, o Lula acabou tendo que escolher o Flávio Dino, por vários motivos de bastidor e tudo, mas ele teve que escolher o Flávio Dino. Mas o candidato favorito era o Bruno Dantas. Tinha até um acordo já para o PT não ficar com raiva, porque ele não ia escolher o Jorge Messias, então para o PT não ficar com raiva, tinha um acordo já de que o Lula ia escolher o Bruno Dantas para ser ministro do STF naquela vez, e o PT, para compensar, o PT iria indicar alguém para o TCU, para o Tribunal de Contas da União. O Bruno Dantas iria para o STF. E aí, meu amigo, acontece o seguinte, precisou escolher o Flávio Dino, Bruno Dantas ficou chateado, mas a promessa era de que a próxima vaga seria do Bruno Dantas. Ia demorar? Ia, mas seria do Bruno Dantas. E a outra questão, e aí assim, se você não escolhe o Bruno Dantas, tem um prejuízo, né? Que você vai ter um prejuízo que é um ministro do TCU, foi presidente do TCU, ministro do TCU, com raiva de você o tempo todo, chateado com você o tempo todo, reclamando. E o Tribunal de Contas da União, o governo precisa do Tribunal de Contas da União para aprovar contas, para aprovar projetos, para um monte de coisa. Então, você ganha um inimigo ali dentro do TCU. Não é algo que seja bom também, não é algo recomendável quando você é presidente da República, ainda mais num país burocrático como o Brasil. Ok, beleza. E se você não escolher o Rodrigo Pacheco? Aí, meu amigo, o problema é maior ainda. E é por isso que talvez o Rodrigo Pacheco esteja sendo visto como o favorito desses três. Esses três são os favoritos, mas o mais favorito entre os três é Rodrigo Pacheco. E por que Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco é o candidato de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que nos últimos meses tem sido a única barreira, o único escudo que Lula possui contra as coisas que são aprovadas na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, onde Lula não consegue articular nada direito, a articulação do governo é muito ruim, vota as coisas e elas são barradas no Senado. Quando chega no Senado, o Senado vai lá e barra e derruba. Por que o Senado derruba? Porque Alcolumbre intervém. Então é Davi Alcolumbre que tem funcionado como escudo, como ajuda para o presidente Lula. E agora, na hora em que ele diz, por favor, escolha Rodrigo Pacheco, que é o nosso candidato, o meu candidato, o candidato do Senado, para ser ministro do STF, Lula não escolhe ele, vai ser um problema sério. Desses três, quem o Lula quer escolher como inimigo? Essa é a grande questão. A grande decisão de Lula não é quem ele vai escolher para ser ministro do STF que vai beneficiar mais ele. A grande escolha de Lula é quem ele quer como inimigo depois que ele tomar a decisão dele. Por isso que a decisão do Luiz Roberto Barroso de sair do STF não foi o melhor momento. Porque enquanto fosse só uma promessa, olha, eu acho que eu não vou ficar até o fim, talvez eu saia, não sei. As pessoas iam até o Lula e o Lula podia prometer e fazer promessa vaga mesmo. Dizer, não, quando ele sair a gente conversa, mas você é o favorito. Quando ele sair a gente conversa, mas você é o favorito. A partir do momento que ele diz, eu vou sair realmente, estou saindo, tchau, o Lula vai ser obrigado a decidir. E quando você é obrigado a decidir, você precisa parar de prometer. E para um político ter que decidir e parar de prometer é prejuízo.
Ainda mais nesse momento em que Lula ainda está tentando recuperar a popularidade perdida em 2025, no início de 2025. Tá aí, não é fácil para o Lula. Tem coisa que parece boa e que na verdade é um castigo. Valeu, JC para ouvir, análise é de segunda a sexta, um bom fim de semana para você, tchau, tchau, até segunda.